Bom, oitavo ano, vamos lá. Eu vou começar essa aula, né, assim como os assuntos novos que a gente costuma ver, com um problema, uma situação que a gente precisa pensar um pouquinho, e aí depois a gente passa a formalizar o que a gente está falando, tá? Bom, vamos lá. O problema é o seguinte. Cadê? Uma lanchonete faz entregas via delivery, ou seja, entrega na sua casa, e em seu cardápio há sanduíches, refrigerantes e batata frita. Seria uma hamburgueria no caso, né? Ah, os refrigerantes custam R$ 5, as batatas custam R$ 4 e os sanduíches todos são o mesmo valor, eles custam R$ 10 cada um, tá? Para entregar eles cobram a taxa de R$ 3. Então se você for lá comer você não gasta nada, mas se você pedir em casa você paga R$ 3 aí pela entrega, independente do que você comprar, tá? Então olha só, eu vou até numerar aqui, ó. Primeira pergunta: quanto uma pessoa gastaria se comprasse 2 sanduíches, 3 batatas e 2 refrigerantes? Bom, aí a gente pensa da seguinte forma. Ver se eu divido aqui a folha. 2 sanduíches, né? Então, ó, cada sanduíche custa quanto? R$ 10. Certo? 2 sanduíches, 3 batatas. Cada batata custa, cadê? R$ 4. E 2 refrigerantes, que custa R$ 5 cada um. Eu posso reescrever isso aqui, a gente pode reescrever de uma outra forma. Como? Olha só. Sanduíches eu tenho 2, certo? Aqui, ó, batata frita eu tenho 3. E refrigerante eu tenho 2. Além disso tudo, não esquece que a pessoa está pedindo em casa, tá? E tem que pagar a taxa de R$ 3. Por que eu circulei essas duas coisas? Porque eu quero que vocês vejam algo que é o seguinte, ó. Se você for parar para pensar em números que eu somo, números iguais que eu somo, a gente vai cair na multiplicação. O que é multiplicação? Nada mais é do que você somar o mesmo número, certo? Lembra disso? Então, ó, aqui eu vou ter o seguinte. 2 vezes 10, tá? Mais 3 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais a taxa. Ok? Dá uma pausa no vídeo e resolve essa expressão aqui para ver quanto vai dar. Bom, pausa dada, retornamos então para resolver junto, tá? Então olha só, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. 2 vezes 10, 20, mais 3 vezes 4, 12. Lembra, por que eu estou começando multiplicando? Porque expressão numérica a gente começa pela multiplicação. No caso, quando tem só adição e multiplicação, começa pela multiplicação, tá? Não esquece disso. Então, ó, 2 vezes 10, 20. 3 vezes 4, 12. Estou somando eles. 2 vezes 5, 10. Mais 3. Quanto vai dar isso aqui no total? 20 mais 12, 32. 32 mais 10, 42. 42 mais 3. O cara vai gastar 45 pratas lá pra fazer um lanche, mas também haja lanche, né? 45. Essa aqui foi a pergunta número 1. Agora eu quero que você pare o vídeo e responda a pergunta número 2. Quanto gastaria alguém que compra um sanduíche, 3 batatas e nenhum refrigerante? Pensa aí, dá uma pausa aí e pensa. Bom, temos aqui o seguinte, ó, a pessoa comprou um sanduíche, 3 batatas e nenhum refrigerante. Esses R$ 3 aqui é da taxa de entrega. Se eu for reescrever como eu reescrevi isso aqui,
eu vou ter o seguinte, ó. Vamos tentar botar igual, da mesma forma. Eu tenho um sanduíche. Então eu vou fazer questão de dizer que eu tenho um sanduíche. Eu já te explico por que eu tô fazendo isso aqui, ó. Um sanduíche. E o sanduíche custa 10. Mais. Quantas batatas eu tenho? 3 batatas. Refrigerante eu não tenho nenhum. Nenhum eu represento com que número? Com 0. Então eu vou ter 0 vezes... Quanto é o refrigerante? R$5. Mais a taxa de entrega. Então repara, eu fiz questão de dizer o seguinte. Nos dois casos eu vou ter os R$10 do sanduíche, os R$4 da batata, os 5 do refrigerante e os 3 da entrega. O que está mudando é a quantidade de cada um que eu estou colocando. Aqui eu tinha 2 sanduíches e na pergunta 2 eu tenho um sanduíche. Nos dois casos eu tenho 3 batatas. E no primeiro caso eu tinha 2 refrigerantes e no segundo caso eu não tenho nenhum. Eu fiz questão de colocar isso porque a gente vai precisar disso para a nossa próxima resposta, tá? Então aqui vai acontecer o seguinte, ó. 1 vezes 10 vai dar o quê? 10. Mais 3 vezes 4 vai dar o quê? 12. 0 vezes 5 dá 0. Eu vou colocar aqui só para não se perder. Mais 3. Ok? Aí a gente vai ter o seguinte. 10 com 12, 22. Mais 3, 25. R$25 que essa pessoa gastou, tá? E aí, a terceira pergunta é o seguinte. É possível dizer, de forma geral ou genérica, como é o cálculo de uma compra nessa lanchonete? Ou seja, eu não estou te dando quantidade, mas eu quero que você pense se tem alguma forma de eu deixar esse cálculo do valor de uma compra pré-moldado, digamos assim. Então, eu quero que você pause o vídeo agora e tente pensar em alguma resposta. Dá uma pausa aí pra gente pensar. Bom, então olha só. Se a gente for tomar como base esses dois primeiros que a gente resolveu aqui, vou até circular aqui de novo também. Aqui eu tinha 1, aqui eu tinha 3, refrigerante eu tinha 0, vou botar do lado de fora. Então repara, nos dois casos eu usei o mesmo modelo. O que eu fiz? Eu pus os valores de cada coisa e do lado eu deixei a quantidade expressa. Lembra que ano passado a gente viu o seguinte: quando a gente tem uma quantidade que a gente não conhece, a gente usa o quê? Por que quantidade que a gente não conhece? Porque eu estou querendo que a gente expresse de forma genérica, de forma geral, como a gente expressa esse cálculo, né? Como é que você expressa o cálculo de alguma coisa que você não sabe a quantidade? É possível? É. Você vai criar uma, digamos assim, uma fórmula, que a gente chama de lei de formação. O que é isso? É quando você consegue moldar uma situação matematicamente para um valor qualquer que você precisa usar, tá? Isso você faz muito nesses casos aqui, quando você entra, por exemplo, num aplicativo de refeição delivery, ou por exemplo um táxi. Como é que funciona o táxi? Ele tem uma taxa fixa inicial e a cada quilômetro que ele roda ele vai te cobrando um valor a mais. O Uber é parecido, só que a taxa do Uber ela é mais complicada, ela muda muito. Outro valor que a gente tem, por exemplo, é um vendedor que vende o mesmo produto. Quanto ele vai ganhar vendendo aquele produto? Depende da quantidade que ele vender, mas o preço do produto é fixo. Então ele tem como fazer uma previsão de quanto ele vai receber só criando uma formulazinha. E essa fórmula acontece como? Presta bem atenção. Nos dois casos aqui eu coloquei os valores. Então eu vou colocar aqui, ó, 10, que é o valor do lanche. E esse valor vai ser somado a 4, que é o valor da batata. E vai ser somado ao valor 5, que é o do refrigerante, e vai ser somado com 3, que é a entrega. Tá, por que eu coloquei isso assim? Porque olha só, quantos sanduíches eu vou comprar? Não sei, porque eu quero uma coisa genérica, eu quero uma coisa geral. Então, ó, eu vou colocar aqui S de sanduíche. O que eu estou fazendo? A quantidade de sanduíche vezes 10,
Ou seja, se eu comprar 2 sanduíches é 2 vezes 10, 20. Se eu comprar 7 sanduíches é 7 vezes 10, 70. Aqui eu comprei 2. Aqui eu comprei 1. Aqui eu não sei qual é a quantidade que eu vou comprar. Eu estou fazendo estou criando uma fórmula para uma compra qualquer. Esse 4 aqui é o valor da batata. Então eu vou botar aqui, ó, B de batata. Esse B representa o quê? A quantidade de batata que eu vou comprar, que eu não sei qual é. É uma quantidade que pode ser qualquer coisa. E 5 é o refrigerante, que eu vou expressar com R. Por que eu não vou botar nenhuma letra do lado do 3? Porque a taxa de entrega é fixa, ela não muda, ela não depende da quantidade de coisas que eu compro, tá? Ela é fixa, eu posso comprar a loja inteira e vai ser R$3 ainda. Então aqui eu vou ter, ó, S vezes 10, ou seja, uma quantidade de sanduíche custando R$10 a cada sanduíche, estou multiplicando os dois, mais B vezes 4, que é B, a quantidade de batata, multiplicado pelo valor da batata, mais R, que é o valor do refrigerante, vezes 5, que é o valor de cada refrigerante. Isso aqui é uma forma de eu expressar genericamente uma compra nessa lanchonete, tá? Eu poderia inverter isso aqui e botar 10S? Poderia, porque a multiplicação não importa a ordem, né? Posso mudar aqui, ó, e a gente vai ver muito mais assim, tá? Com o número antes. Ok? Isso aqui é o que a gente chama de expressão algébrica. O que é expressão algébrica? É qualquer expressão que você tenha cálculos e dentro desses cálculos tenha termos algébricos.